Olá, sou Daniela Duque Estrada, advogada e mestre em Direito, professora de Direito Penal e Processo Penal nos cursos de graduação e pós-graduação. E hoje damos continuidade ao nosso curso Saber Direito sobre as questões controvertidas de teoria da pena. E nesse programa Saber Direito Responde, nós estamos na presença de 3 acadêmicos que trouxeram para nós indagações controvertidas sobre o nosso tema teoria da pena. Passo a pergunta inicialmente a Daniele, por favor. Professora, quando do cometimento de um crime fim, atinge-se um outro crime como resultado, por exemplo, o artigo 121 e o 129 do Código Penal, como será feita a dosimetria? Bom, nós podemos imaginar a seguinte situação. O que a Daniele acabou de descrever representa o denominado erro de execução, na qual o agente, com o dolo, com a finalidade, por exemplo, de matar uma determinada pessoa, além de atingir esta pessoa, vindo ao óbito, também lesiona um terceiro. Expressamente estabelece o artigo 73 do Código Penal que, nesses casos, aplicar-se-á a regra do concurso formal de crimes. Ou seja, se nós partirmos da premissa de que estejamos diante de um homicídio, por exemplo, simples, cuja pena seja de, no mínimo, 6 anos. Se partirmos da premissa de que tenhamos a lesão corporal de natureza leve, vamos trabalhar com a noção de 3 meses. Se nós exasperarmos 1/6 dos 6 anos, será que será mesmo mais benéfico a esse condenado do que uma possível cumulação das penas? Então, Daniele, a sua pergunta versa sobre o que nós chamamos de concurso material benéfico. Situações nas quais a exasperação da pena torna-se mais gravosa do que o próprio cúmulo material, optando o legislador, portanto, no parágrafo único do artigo 70, a estabelecer que, nestes casos de erro de execução, é possível, em caráter excepcional, que ao invés do concurso formal, se aplique o concurso material denominado benéfico. Bom, a próxima pergunta será ao Cairo. Professora, em que caso o réu ele poderá iniciar o cumprimento da pena de detenção no regime inicial fechado? Bom, Cairo, nós vimos que, no que concerne a distinção entre penas de reclusão e detenção, estabelece o artigo 33 do Código, que, em regra, as penas de reclusão terão como início de cumprimento de pena o regime fechado e as de detenção, como regra, o regime semiaberto. Só que se nós analisarmos o mesmo artigo 33, em seu parágrafo 2º, o que ele nos estabelece? Que, de acordo com a pena definitiva, portanto, aquela pena individualizada, o quantum de pena definitiva, caberá ao magistrado estabelecer o regime inicial de pena. Suponhamos, por exemplo, que nós estejamos diante de um crime apenado com detenção, cuja pena varie entre 4 anos e não chegue a 8. Entretanto, estejamos diante de um réu reincidente e que as circunstâncias judiciais não lhe sejam favoráveis. Neste caso, estabelece o artigo 33, parágrafo 2º, a linha B, que somente poderá iniciar o regime em cumprimento semiaberto se ele não fosse reincidente. No caso da sua reincidência, portanto, sem circunstâncias judiciais favoráveis, ele pode vir a iniciar o cumprimento de pena, ainda que com uma pena definitiva de 4 anos, começar a cumprir, superior a 4, perdão, começar a cumprir em regime fechado. Certo? Próxima dúvida, Vitor. Professora, o indivíduo que cumpre a medida de segurança, ele poderá ficar internado além do limite legal em razão do seu grau de perigo para a sociedade? Bom, Vitor, nós estamos discutindo aqui a grande distinção entre a pena e a medida de segurança. As duas são espécies de sanção penal. E, tecnicamente, podemos afirmar que há uma absolvição imprópria no caso da aplicação de uma medida de segurança, haja visto o fato do agente não ter, portanto, imputabilidade. Como é que nós vamos diferenciar a culpabilidade da periculosidade? Como você bem asseverou, a periculosidade torna esse indivíduo perigoso, não só para a sociedade, mas também para ele mesmo. Ao passo que a culpabilidade é um juízo de reprovabilidade
realizado sobre a conduta do indivíduo acerca do desvalor da conduta e do resultado. Bom, nós temos na nossa Constituição, face ao princípio da humanidade das penas, a limitação e, portanto, a proibição de prisões perpétuas. Estamos falando do artigo 5º, inciso 47 da Constituição, que veda expressamente as prisões perpétuas. Neste sentido, o Código Penal adotando essa vedação às prisões perpétuas, por critérios de política criminal, quando trata de unificação das penas, no artigo 75, estabelece que o máximo de pena privativa de liberdade a ser cumprida será de 30 anos. E a sua pergunta era justamente se essa limitação de 30 anos se aplica às medidas de segurança. Se nós partirmos da premissa de que a medida de segurança visa especificamente a prevenção especial, mas que ela é uma espécie de sanção penal, nós devemos, portanto, realizar uma interpretação constitucional, no sentido de que, se para o indivíduo que é dotado de culpabilidade, ele possui uma limitação, na qual ele só poderá ficar 30 anos cumprindo uma pena privativa de liberdade, o mesmo raciocínio se dará ao indivíduo dotado de periculosidade. Só queria fazer uma ponderação que existem duas espécies de medida de segurança. Quais sejam? A medida de segurança originária, que é a medida de segurança na qual o Estado juiz, ao proferir a sentença condenatória, ele reconhece essa periculosidade do agente. Essa discussão dos 30 anos diz respeito a essa medida de segurança originária, em que, quando da condenação, já é aferida a inimputabilidade. Existe uma outra espécie de medida de segurança, que é a chamada medida de segurança substitutiva, que é a que advém da superveniência de doença mental no curso de uma execução de pena. Significa dizer que esse indivíduo foi condenado, porque era culpável, a uma pena privativa de liberdade, e no curso da execução da sua pena sobreveio a doença mental, necessitando, portanto, da substituição desta pena por uma medida de segurança. Neste caso, nós não estamos adstritos aos 30 anos, nós estamos adstritos a um tempo menor, qual seja, o tempo de medida de segurança será correspondente ao tempo residual da possível pena que este condenado cumpriria. Então, estamos aquém dos 30, a discussão é até menor. Eu não estou nem fixando pelo exame criminológico e cessação de periculosidade. Estou dizendo que, ainda que pelos exames de periculosidade, ele permaneça submetido a uma medida de segurança, esta não poderá ultrapassar ao prazo estabelecido numa pena concreta, enquanto da sua culpabilidade. Claro? Voltamos a Daniele. Professora, o tempo em prisão provisória, ele entra na contagem em caso de uma confirmação de condenação? Bom, quando nós falamos em prisão provisória, é bom abrirmos um parênteses aqui, que a prisão provisória significa toda aquela prisão que precede a uma sentença penal condenatória transitada em julgado e, portanto, uma sentença que não mais é suscetível de recurso. Quando nós falamos em prisão provisória, nós podemos falar em prisão cautelar, lato sensu. Todas as espécies de prisões que antecedam, portanto, o trânsito em julgado de uma sentença condenatória serão chamadas de prisões cautelares ou processuais. O nosso Código Penal é claro, no sentido de que a detração penal é o abatimento da pena, justamente desta pena cautelar ou processual, do tempo definitivo de cumprimento de pena. Vamos esclarecer. Não é afeto à fixação da pena, mas sim ao prazo de cumprimento. Esse prazo da prisão cautelar ou provisória, que é a expressão que a lei utiliza, é utilizado, inclusive, nós vimos ao longo da semana, durante o curso de teoria da pena, inclusive para fins de antecipação dos efeitos da condenação em benefício do réu, para fins de progressão de regimes. Certo, Daniele? Caio? Professora, qual a diferença substancial entre concurso formal próprio e impróprio? Bom, quando nós falamos em concurso formal de crimes, nós falamos na
ocorrência numa mesma situação fática, no mesmo contexto, de uma unidade de conduta, da qual advém uma pluralidade de resultados. A primeira parte do artigo 70 do Código Penal nos traz o chamado concurso formal próprio ou perfeito, no qual se trabalha com a noção de unidade de desígnios. O que são desígnios? São vontades. Então, em regra, essa primeira parte, na qual o sistema de aplicação de pena e exasperação aplica-se às infrações penais culposas. Vejamos, por exemplo, um indivíduo que cause um acidente automobilístico, do qual tenha advindo uma conduta negligente dele, ele tenha quebrado seu dever objetivo de cuidado, com uma única conduta de um avanço de um semáforo, ele tenha vindo a produzir esse acidente, do qual resultaram 2 mortes. Com uma única conduta, com unidade de desígnios, até porque a vontade dele tinha uma finalidade lícita, crimes culposos advêm de uma finalidade lícita, na qual advém a quebra do dever de cuidado objetivo. Nesse caso, nós teremos, portanto, concurso formal próprio, unidade de desígnios, exasperação de penas. Por outro lado, no concurso formal impróprio ou imperfeito, que está na parte final do artigo 70, a lei nos traz a expressão desígnios autônomos. Vou continuar com a expressão. O que é desígnio? Manifestação de vontade. Vamos voltar ao conceito de dolo. O que é o dolo? Vontade e consciência de realizar a conduta. Então, quando vocês imaginarem desígnios autônomos, vocês vão pensar em pluralidade de vontades. O que significa isso? Dolo. Então, a gente atua com vontade em relação à produção de mais de um resultado. Significa que o sistema de aplicação de pena aqui adotado será o mesmo no concurso material, qual seja o cúmulo material de penas. Ficou claro? Vitor? Professora Daniela, o artigo 68, quando trata do cálculo da pena, diz que após fixar a pena base, o magistrado ele vai se ater primeiro às circunstâncias atenuantes e agravantes e, por fim, às causas de diminuição e aumento da pena. Na prática, isso ocorre de maneira inversa. Não estaria ferindo a legislação? Não. Na verdade, Vitor, quando o artigo 68, quando o legislador estabelece o artigo 68, a preocupação primordial é apresentar o sistema trifásico de aplicação de pena. Demonstrar que, nessas 3 fases, na primeira, nós teremos a fixação da pena base, na segunda, circunstâncias agravantes e atenuantes, e, por fim, causas de aumento e diminuição de pena. Não cabendo ao legislador, neste caso, esse detalhamento de qual forma será aplicada, se primeiro se agrava ou se primeiro atenua. Bom, vamos a um breve intervalo e já retornamos ao Saber Direito Responde. Voltamos ao programa Saber Direito Responde. Estamos na presença de 3 estudantes de Direito, Daniele, Cairo e Vitor, e vamos dar continuidade às perguntas dos estudantes que aqui estão. Daniele, qual a sua próxima dúvida? Professora, no artigo 28 da Lei de Drogas, o CAPT traz a previsão de penas para o usuário. Só que a gente verifica nos incisos a palavra medida. A minha pergunta é para saber, há uma descriminalização ou despenalização nesse artigo? Bom, quando entrou em vigor a Lei de Drogas, ela foi objeto de diversas divergências. Principalmente se efetivamente o artigo 28 caracterizaria uma infração penal. Nós, por uma interpretação histórico-evolutiva do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, em consonância com as missões e finalidades da pena, começamos a discutir. O Supremo Tribunal Federal, mediante o Pleno, discutiu sobre toda a caracterização do artigo 28 como, de fato, uma infração penal. A questão é, se nós analisarmos o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, estamos falando da década de 40, início da década de 40, vocês vão perceber que as penas lá previstas são somente reclusão, detenção, multa e prisão simples, que nós não temos mais no ordenamento jurídico, salvo na própria Lei de Contravenções Penais, mas que não é mais exequível. Então, desta forma, se nós analisarmos, portanto, uma interpretação histórico-evolutiva e constitucional,
para que o artigo 1º da Lei de Introdução seja recepcionado pela Constituição da República. Devem existir medidas outras que não somente as penas previstas no artigo 1º da Lei de Introdução. Dessa forma, o artigo 28, já que estamos falando em uma infração penal de menor potencial ofensivo, adotou a expressão na qual, comumente, nós diferenciamos as medidas alternativas das penas substitutivas. Estamos falando, portanto, de medidas alternativas às penas privativas de liberdade. E, eminentemente, o artigo 28 tem um caráter preventivo em relação a essas medidas. Se vocês perceberem, fora essas medidas, tais como advertência sobre os perigos do uso da droga, em última análise, lá na ponta, a admoestação verbal, nós temos também outras espécies de penas que nos são já conhecidas. A pena de multa, a prestação de serviço à comunidade, o comparecimento a cursos. De qualquer forma, respondendo objetivamente a sua indagação, não houve, vamos dizer que não houve despenalização em si. Alguns usam essa expressão. Na verdade, a pena ainda existe. O que não existe mais é uma pena privativa de liberdade. Então, acredito que a melhor expressão seja descarcerização. Tá? Passemos à próxima. Professora, a continuidade delitiva, ela só será reconhecida quando os crimes eles tiverem a mesma capitulação ou ela poderá ser reconhecida nos casos, por exemplo, dos crimes de roubo e extorsão? Bom, Cairo, aqui nós voltamos àquela controvérsia para a caracterização da continuidade delitiva sobre o que seja, ou melhor, o que sejam crimes da mesma espécie. O artigo 71 estabelece que para que haja continuidade delitiva, nós devemos estar diante de crimes da mesma espécie que sejam praticados com um nexo de continuidade. Mesmo lapso temporal, num determinado lapso temporal, com a mesma forma de execução, e o artigo 71 ainda nos traz uma interpretação analógica, qual seja, ou outra condição que seja semelhante. De qualquer forma, a primeira discussão que nos vem à tona é a sua pergunta. O que é um crime da mesma espécie? Nós temos duas correntes. A primeira sustenta que crime da mesma espécie é aquele que lesiona o mesmo bem jurídico. É que é majoritariamente aceita. Mas nós vamos ver se efetivamente na prática ela funciona. Na segunda corrente, seriam crimes da mesma espécie, somente os crimes idênticos, que estivessem, portanto, o mesmo tipo penal, como você asseverou, que tivessem a mesma capitulação. Bom, se nós trabalharmos com a ideia de que são crimes que lesionam o mesmo bem jurídico, nós temos que tomar cuidado com o exemplo que você deu, que era a sua indagação, em relação ao roubo e à extorsão. De fato, o roubo e a extorsão lesionam o mesmo bem jurídico. Sobre a questão da preponderância de interesse, são crimes que estão inseridos no rol de crimes contra o patrimônio. Em ambos, nós temos o constrangimento, mediante o emprego de violência ou ameaça. Entretanto, o ponto nodal, divisor entre uma infração e outra, é a prescindibilidade ou não do comportamento da vítima. Ou seja, no delito de roubo, 157 do Código Penal, o comportamento da vítima é irrelevante. Se ela entrega ou se é subtraído efetivamente, como é o verbo. Na figura da extorsão, do 158 do Código Penal, o comportamento da vítima é imprescindível, no momento em que o núcleo do tipo fala em constranger. Se nós falamos em constrangimento, significa que a vítima se sente ameaçada e ela pratica uma conduta que corrobore a infração penal. Então, vejam, independentemente de nós discutirmos se eles estão no mesmo tipo penal, não estão, ou se eles lesionam o mesmo bem jurídico, até aí tudo bem. Entretanto, pelo modus operandi das duas infrações, não posso dizer que seja possível a continuidade delitiva entre o roubo e a extorsão. Certo? Vitor? Professora, como será fixado o regime inicial de cumprimento da pena para o réu reincidente? Bom, voltamos ao artigo 33. Né? O que o artigo 33, parágrafo 2º, estabelece? Vamos retomar. Lá no parágrafo 2º, me diz a linha A. Se a pena definitiva for superior a 8 anos, iniciará o cumprimento de pena em regime fechado. A linha B. Se ela for superior a 4,
e não ultrapassar 8, e ele não for reincidente, ele poderá iniciar o cumprimento de pena em regime semiaberto. Abaixo de 4, sem reincidência, regime aberto. O que significa dizer, Vitor, já a sua indagação, que a reincidência num primeiro momento, ela faz com que o regime inicial de cumprimento de pena seja mais gravoso do que o previsto de acordo com a pena definitiva fixada. Mas nós temos que tomar cuidado com o seguinte: se nós estivermos falando do início de cumprimento em regime semiaberto, a interpretação geral que se tem é, sendo reincidente, pena acima de 4 ou mais, ele vai iniciar em fechado. É esse o raciocínio básico. É reincidente, vai começar em regime fechado. Só que cuidado, o Superior Tribunal de Justiça tem um verbete simular, que é o número 269, que estabelece o seguinte: ainda que ele seja reincidente, entretanto, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis a ele, e sim, essa pena estiver entre esse lapso de 4 e 8 anos, poderá ele iniciar o cumprimento de pena em regime semiaberto. Já vou aproveitar, já vou puxar um gancho. Como é que a pessoa reincidente pode ter circunstâncias judiciais favoráveis? Basta nós não confundirmos o que seja reincidência com antecedentes. Certo? A reincidência, como é que ela se aplica? O agente é reincidente se, tendo sido condenado com trânsito em julgado, cumprido a pena, ou declarada extinção de punibilidade por qualquer motivo, vou usar por termo inicial, extinção de pena, cumprimento de pena, ou extinção de punibilidade. Daqui eu vou contar 5 anos para frente. Se neste lapso temporal ele praticar novo crime, ele será reincidente. Todavia, se passados esses 5 anos e ele não vier a praticar novo crime, ele volta a ser primário. Mas ele será um primário com antecedentes, porque ele será tecnicamente primário. É que nos estabelece o artigo 64 do Código Penal. Em síntese, quem possui antecedentes? Aquele indivíduo que já tem uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, reincidência e antecedentes não são similares. Por isso, ser possível que o réu, ainda que reincidente, possa ter as circunstâncias judiciais favoráveis a ele. E aí sim, poder iniciar o seu cumprimento de pena em regime semiaberto. Claro? Daniele? Professora, a competência para a detração penal foi alterada. Isso retira do juiz da sentença a competência para essa detração ou não? Bom, a detração nós conversamos ainda há pouco, né, numa das perguntas, em que você me questionou sobre o cômputo do tempo de pena privativa, do tempo de prisão provisória ou prisão cautelar. Se nós trabalharmos com a noção de detração, portanto, esse abatimento do tempo de pena definitiva, estamos falando em trânsito em julgado, do prazo em que foi cumprida uma prisão cautelar processual. A questão é controvertida após essa alteração, no seguinte sentido: há quem sustente que seria essa competência concorrente. Pode estabelecer a detração penal tanto o juiz sentenciante quanto o juízo da vara de execuções penais que acompanha a execução desta pena, o cumprimento desta pena. Um outro entendimento sustenta, acredito eu que seja o melhor, mais adequado, vamos dizer assim, sustenta que caberá somente ao juízo de execuções penais. Por que esse raciocínio? O juiz sentenciante encerra a sua atividade jurisdicional no momento em que ele profere essa sentença. Cabe a este juízo sentenciante especificar a pena privativa de liberdade a ser aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena. Entretanto, no curso desse acompanhamento de pena, o abatimento do tempo da prisão cautelar será feito pelo juízo da VEP, não pelo juízo sentenciante. Quando o juízo sentenciante condenar, ele não vai abater o tempo de prisão cautelar. Ele vai condenar independentemente disso, porque isso é afeto exclusivamente à execução penal. Sei que isso é controvertido, mas eu acho que essa segunda corrente seja mais razoável, por questões até práticas. Certo?
Cairo? Professora, se o sistema do cúmulo material ele se mostrar mais benéfico ao réu do que o sistema da exasperação da pena, o juiz está obrigado a aplicar, no caso, o sistema do cúmulo material? Bom, nós falamos disso ainda há pouquinho, quando nós demos o exemplo do erro de execução, do qual advém um homicídio doloso e uma lesão corporal, simples que seja. Se nós formos trabalhar com a ideia de que a exasperação será mais prejudicial ao réu do que o próprio cúmulo, sim, deverá o juízo aplicar a situação que seja mais benéfica, por expressa previsão legal do artigo 70, parágrafo único do Código Penal. Certo? Bem, agradeço a participação de todos, agradeço a participação dos telespectadores e estudantes de direito, das pessoas que se interessam pelo direito e, acima de tudo, a participação de todos pelo Saber Direito Responde. Muito obrigada. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br.